Obrigada porque onde dois ou mais estão reunidos ali o Senhor está, Paizinho. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, os pastores, o culto que vamos ter hoje. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Mateus capítulo 13, versículo 44 até o 46, para quem quiser abrir sua Bíblia ou, hoje em dia, ligar a sua Bíblia também. Pensei em vários títulos que poderiam ser dados para essa mensagem, na continuação da nossa série, para perceber um pouquinho mais sobre as parábolas do reino. E no final das contas eu cheguei a não sei se é o melhor, mas eu coloquei a economia do reino, perdendo para ganhar, que nós temos esse
paradoxo na Bíblia, como a gente vai ver, né? E aí me veio à mente uma frase que é: preço tem valor, mas valor não tem preço. Então tenha valor, mas não tenha preço. E essa frase convida a refletir naquilo que eu entendo, a diferença entre o que pode ser medido em termos objetivos, ou seja, aquilo que é material, aquilo que não pode ser medido por outro meio, ao contrário, ou paradoxalmente, aquilo que pode ser medido apenas por algo que é qualitativo e não quantitativo. Em outras palavras, aquilo que é valioso demais e que nós não conseguimos precificar no fim das contas, né? É preciso a gente pensar nesse sentido quando nós pensamos ao reino de Deus, quando nós pensamos na parábola em especial que nós estamos vendo aqui nesse momento, e olhando para esse mundo material em que eu posso vender tudo que eu tenho para comprar, por exemplo, um terreno. Eu posso vender tudo que eu tenho para comprar, por exemplo, uma pérola preciosa. E tendo ela, talvez não tenha mais preço a pagar a partir de tudo aquilo que eu deixei para trás no fim das contas, né? E o reino dos céus, ele vai ser constituído por valor, por um preço que foi pago, e não foi pago por nós, e esse é o detalhe, mas ele vai ser constituído em valor. Ele é um tesouro que se torna, então, impagável por qualquer ser humano que já habitou, que habita ou que ainda habitará nessa terra, né? Então, na economia do reino de Deus, o que menos vale quando nós começamos a ler esse texto é dinheiro. E eu vou justificar por quê. O profeta Ageu, e a essa altura talvez você já se pergunte o que Ageu tem a ver com essa parábola, mas chegaremos lá. O profeta Ageu, no livro do profeta Ageu, tem um versículo que é muito usado, sobretudo para o tal de decretar, de tomar posse e etc., né? E o versículo é no capítulo 2, versículos 8 e 9, que diz o seguinte: tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. E quando a gente tem alguma necessidade, sobretudo na área financeira, a gente vai dizer que Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Vocês já ouviram isso, tenho certeza, nos mais diversos contextos. Espero que tenham ouvido mais num contexto adequado ao texto bíblico do que ao contexto dessas palavras atiradas ao vento e quase se transformando apenas num pensamento que vai atrair alguma coisa sem que você faça nada por isso, né? O que esse texto de Ageu revela para nós é que prata e ouro não é algo que surpreende a Deus. Ou seja, não é algo que Deus olha como um ser humano olha e diz: meu Deus, achei aqui prata e ouro, e isso é riquíssimo. E os nossos olhos se enchem com aquilo que tem preço, com aquilo que pode enriquecer desse ponto de vista material, né? Mas o texto vai revelar que Deus é o soberano criador, não somente dos seres humanos, mas também de todos os recursos que são disponíveis nesse mundo. Então Deus criou tudo, a Ele pertence tudo e todos os recursos estão disponíveis ao próprio Senhor. Ele é o Senhor absoluto de tudo. Portanto, toda a riqueza, ou seja, perdão, tudo aquilo que é material, no final das contas, pertence a Deus e está sob o seu governo. E ao homem, principalmente ao cristão, cabe apenas administrar ou governar sobre os recursos que Deus disponibiliza. Mas qual é o contexto do profeta Ageu aqui, desse versículo em especial? O contexto, eu citei um pouquinho semana passada a partir de um outro profeta, mas o contexto é que o templo estava em
ruínas, que o povo de Israel tinha poucos recursos e, mais do que isso, eles estavam sendo oprimidos por povos vizinhos. Qual é o sentimento que gera nesse povo o contexto que é dado? Desânimo e desapontamento são dois deles. Podia citar outros, mas desânimo e desapontamento são dois deles. Os mais velhos do povo de Israel que viram o templo de Salomão, que viram o esplendor do templo de Salomão, estavam comparando aquele templo com a simplicidade do novo templo que estava surgindo. E nessa comparação, qual é o resultado que eles têm aqui? Eles têm apatia, eles têm falta de propósito e eles têm preocupação com as suas próprias coisas. Diante das dificuldades que estavam postas para eles, o povo judeu acaba, naquela época, não se envolvendo com essa obra, achando que talvez o templo fosse humilde demais agora, na comparação com o que era o templo de Salomão. Então, eles desviam o foco apenas para aquilo que eles precisavam fazer e que traria benefício para si e não mais algo que traria qualquer benefício, por assim dizer, né? Ou melhor dizendo, não estavam mais atentos àquilo que Deus mesmo estava fazendo. Então, a declaração, tanto a prata quanto o ouro me pertence, revelam duas coisas em especial. Primeiro, a soberania de Deus, que governa sobre tudo isso, sobre a prata, sobre o ouro e sobre todas as coisas que nós podemos imaginar. E segundo, a provisão de Deus para um povo que estava desanimado, desapontado e desiludido ao ver essa pequena construção ali iniciada, né? Então, todo esse desânimo, o desapontamento, a desilusão tinha a ver com a falta de recurso para construir esse templo. Lembrando que aquele povo que era o dono, que Deus era o dono e que provê todas as coisas materiais e espirituais para o cumprimento do propósito que é a sua glória ou a glória deste novo templo que será maior do que o antigo. E esse é o ponto que eu queria chegar. Porque quando o profeta fala que a glória do novo templo é uma glória que será maior do que o antigo, ele não está falando da construção imediata do templo que estavam construindo, ou com esse novo templo que era incomparavelmente mais humilde, por assim dizer, do que o templo de Salomão. O ponto que eu queria chegar aqui é exatamente, ou remete diretamente para Jesus. Então, esse novo templo que vai inaugurar o reino de Deus, nós só podemos encontrar em Jesus. E por meio dele nós podemos encontrar um tesouro, e esse para mim é o ponto principal. Através de Jesus, a partir de Jesus e em Jesus, nós encontramos um tesouro que dinheiro nenhum desse mundo é capaz de pagar. E é curioso que a Bíblia vai revelar para nós em Mateus capítulo 6, e eu também falei dele a semana passada, capítulo 6, versículo 19 a 21, o texto diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas?
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês? E aí aparece uma frasezinha que a gente também trabalhou a semana passada um pouquinho, que é homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. É interessante olhar para esse texto porque ele diz no primeiro versículo, não acumulem, e no segundo versículo ele diz acumulem. E aqui é uma coisa interessante porque quando a gente entra nessa relação de preço, de valor, de dinheiro, de não dinheiro, da fé em Deus, da pequena fé e por aí vai todos esses detalhes, né? Não está errado, e também não é o nosso tema, não vou entrar nisso, não está errado você ter dinheiro, você procurar ter algo a mais, você procurar ter um conforto para sua família, não tem nada errado com isso. O que está errado é a acumulação e a acumulação desse dinheiro, ou seja, o não agir com generosidade, porque para todo cristão, e eu entendo dessa maneira, né? Se você ganha mais, você deve se perguntar para quê e por que eu estou ganhando mais agora? Isso é tudo para mim? A acumulação, e aí eu lembro do tio Patinhas, né, mergulhando no cofre dele, isso é para os mais velhos, eu acho. Mas a acumulação, no final das contas, ela nada mais é do que transformar, sim, o dinheiro em Deus. E aí a Bíblia vai ser muito clara quanto a isso, e dizer que não dá para servir a dois senhores. Então, nesse aspecto, quando o dinheiro se torna um Deus na minha vida, Deus deixou já de ser Deus e eu tenho um ídolo do qual eu estou adorando. Então começa, não acumulem os tesouros nessa terra. Não está dizendo que você não pode ter. O que está dizendo é que ele não pode se transformar em Deus na sua vida. E aí a Bíblia revela para nós o valor e não mais o preço, que se for para acumular, acumulem aonde? Tesouro aonde? Nos céus. Porque isso é uma perspectiva de eternidade. Isso é difícil para o ser humano entender. Porque o ser humano vai entender a partir das suas limitações, a partir de uma mente que se limita, que não consegue perceber o eterno é algo que não termina e que nem começou. Então você olha para o eterno e você perde a noção do próprio tempo em si, do espaço em si, porque não cabe em uma mente finita e limitada aquilo que é eterno. É simplesmente algo sem fim. Mas como assim? É assim. Só sei que é assim, diria o lá do Alto da Compadecida, esqueci o nome dele, né? Como é que foi? Eu não sei, só sei que foi assim, né? O eterno, ele tem disso. Então, se é para acumular alguma coisa, que se acumule tesouros nos céus. Nós podemos compreender aqui que o reino de Deus é algo de valor que é incalculável. Por isso, acumulem e não acumulem. Não acumulem nessa terra, mas acumulem nos céus. Mas como que eu consigo acumular? Porque parece muito distante, muito subjetivo. Como é que eu consigo acumular alguma coisa que seja para o céu, né? Interessante que Isaías também vai dizer, ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação. Olha aí o eterno começando a aparecer, né? A acumulação, como eu posso acumular? A riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. E aí vai remeter a gente a Provérbios, enfim. Aqui dá um livro também, né? O temor do Senhor é a chave desse tesouro.
Que tesouro é esse que a parábola revela para nós? O primeiro é o tesouro da salvação. O homem que encontra o tesouro no campo, ou o negociante que descobre a pérola de um grande valor, ilustra de um jeito muito vivo o caráter inestimável que é o reino dos céus, que é o reino de Deus. Isso nos lembra que a salvação é uma obra da graça soberana de Deus. E essa salvação que produz fruto para a eternidade é algo que sim, nós acumulamos para a eternidade. O texto nos ensina ainda que é mais importante e infinitamente valioso. Agora essa mosquinha está aqui no... Eu tomei banho, gente, tá? O texto nos ensina que é mais importante e infinitamente valioso o reino de Deus, que faz com que nenhum tesouro material deste mundo seja suficientemente valioso para que possa pagar. E por isso eu falei no início que homem nenhum consegue pagar por isso. Quem conseguiu foi Deus, em Jesus. E Jesus veio como filho, como parte da Trindade, sendo Jesus Deus, ele paga um preço. E ele paga isso com a própria vida, com a sua morte e depois com a sua ressurreição. Agora, o valor que isso tem, não dá para comparar a preço. Nós não conseguimos colocar um preço na nossa salvação, naquilo que Jesus nos dá pela graça. Então, o texto vai nos ensinar que o reino de Deus é infinitamente mais valioso do que qualquer outra coisa que eu possa imaginar. Seria as pérolas das pérolas, os tesouros dos tesouros que se tornam sem valor nenhum para alguém que queira acumular, uma vez que encontrou o reino de Deus. Então, uma vez que você tenha encontrado isso na sua vida, não há mais nada de valor que você consiga pagar por isso. Uma vez que nós encontramos o reino de Deus, você renuncia tudo aquilo que você tem. E o texto vai falar sobre isso também, sobre a renúncia, que é: encontrei um tesouro, enterrei ele de novo. Naquela época não se tinha bancos para guardar o dinheiro, né? Eu enterrei ele de novo, eu descobri ele nessa terra, e aí eu chego para alguém e vejo tudo, porque eu encontrei um valor inestimável, eu digo, tudo que eu tenho está aqui, e eu quero esse terreno. Então está renunciando tudo para conquistar algo que é maior. E eu vejo isso muito no apóstolo Paulo, quando ele pensa essa relação do que ele encontra, do que ele renuncia com a graça. Filipenses capítulo 3, versículo 7 diz assim: mas o que para mim era lucro, e olha aí de novo essa linguagem, né, financeira, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Agora que está gravando e filmando, eu não tenho coragem de usar a palavra própria, né? Mas era como se dissesse assim mesmo: cara, tudo o resto ao redor virou isso aí que vocês pensaram, por causa de Cristo. E ser encontrado nele, não tendo em mim própria justiça que procede da lei, mas a que vem imediatamente a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, o apóstolo Paulo, e eu sei que a maioria de vocês conhece a biografia do apóstolo Paulo, e tudo que ele tinha conquistado, e tudo que ele tinha estudado, e toda a sabedoria que esse homem tinha, e tudo isso ele considera como perda. A Bíblia não fala muito sobre isso, mas pelo contexto em que o apóstolo Paulo vivia antes da sua conversão, parecia ser um homem rico.
dentro dessas condições. E ele considera tudo isso como perda, porque ele encontra um tesouro que é muito maior do que qualquer coisa que ele podia ter, maior do que seu dinheiro, maior que a sua intelectualidade, maior do que seus relacionamentos, maior do que tudo. E a gente sabe que o apóstolo Paulo só não caiu de avião porque não existia na época, né? Porque de resto, né, foi naufrágio, foi apedrejamento, foi expulso de cidades, foi tudo que você pode imaginar, né, aconteceu com ele. E ele está dizendo, isso tudo para mim eu considero como perda. Então, primeiro, o texto revela o tesouro da salvação, que não tem dinheiro nenhum que possa pagar. Porque o valor é inestimável, ele não tem preço. A segunda coisa que o texto revela para nós é o valor do tesouro, né? Então a parábola vai nos mostrar que aqueles que reconhecem o valor do reino estão dispostos a vender tudo que tem para possuí-lo. Na vida cristã, isso significa que Cristo deve ocupar o lugar central na nossa mente e no nosso coração. Ao contrário do jovem rico, e aqui eu vou usar o jovem rico para fazer exatamente esse contraponto. Porque o que acontece com o jovem rico? Ele encontra o tesouro inestimável. Ele está diante de Jesus. E Jesus diz, vai e vende tudo que tem. Eu já ouvi diversas interpretações desse texto, das boas às ruins, né? E todo mundo, então tem que vender tudo, tem que ficar sem dinheiro de novo. Não se trata disso, porque senão Jesus falaria isso para todo mundo. E nós teríamos uma teologia bíblica para isso, que ia dizer, se alguém quer me seguir, que venda tudo que tem, que se desfaça de todos os seus bens e de todo o seu dinheiro. Não era isso. Mas ali Jesus trabalha especificamente aquilo que está no coração do jovem, daquele jovem rico. O que Jesus trabalha ali é o ídolo que se criou no coração dele. O que esse jovem rico estava fazendo é acumular onde a traça e a ferrugem podem comer. Ele não estava, talvez, entendendo, ou até mesmo querendo exatamente o reino de Deus, e ele preferiu aquilo que é temporal. Ele preferiu aquilo que é instantâneo, aquilo que dá prazer para esse momento, que aliás é algo também muito próprio da nossa cultura nesse momento, né? Tudo tem que ser muito rápido, tudo é muito instantâneo, né? Tudo é o prazer imediato, né? Eu não penso isso a longo prazo, e essa é a razão, ou uma das razões, que tem causado tantas doenças do ponto de vista emocional, até na nossa cultura, né? Na nossa sociedade. Então, transformar os seus bens, ou seja, dinheiro, em Deus, vai impedir que esse jovem sirva ao Deus verdadeiro. E pode nos impedir também. Eu não sei como é que esse jovem ficou rico, mas se eu comparo ele com Salomão, com a história de Salomão, e quando Deus diz para Salomão, você pode pedir o que você quiser, e Salomão não pede riquezas, o que Salomão diz é, eu tenho um povo muito grande para governar. O que eu preciso não é de dinheiro, eu preciso de sabedoria. E aí Deus diz para Salomão, então você terá sabedoria, e além da sabedoria eu te darei então outras coisas, e aí veio também a riqueza material, por assim dizer, de Salomão. O que eu quero dizer é o seguinte, se o jovem rico tivesse entendido que há algo eterno, que há algo que não tem nem como se precificar, porque é um valor inestimável, provavelmente, e eu não sei de onde o jovem rico tirou as riquezas dele, mas provavelmente ele até teria riqueza de volta. Ele saberia, possivelmente, fazer isso de novo. A menos que, historicamente, a gente já sabe, tenha sido uma herança. E heranças, às vezes, são jogadas fora por aqueles que não construíram, porque não sabem lidar com aquilo, né? Talvez, salvo isso, o jovem rico teria as condições de se tornar rico, materialmente falando, mais uma vez. O que Jesus estava desafiando era exatamente qual é o Deus presente no coração. Porque esse jovem não poderia servir a dois senhores, ele teria que fazer uma escolha. Ou ele serve a Deus,
e aí ele acumula tesouros, que começa com a sua salvação nos céus, ou ele continua servindo ao seu dinheiro e tudo que ele vai ter é algo temporal. Assim como o homem e o negociante que venderam tudo para obter aquilo que eles tinham encontrado, nós somos chamados a considerar Cristo como o nosso maior bem, no qual por ele e através dele nós entramos no reino de Deus. Tudo que nós temos e tudo que nós somos está em Cristo e vem por meio dele. Alguém já disse essa frase, eu não lembro exatamente quem foi, mas não há um só espacinho, não falou a frase exatamente desse jeito, né? Mas não há um só espacinho na nossa vida. Pode apertar o dedo assim, ó. Não há um só espacinho na nossa vida do qual Jesus não deva ou não queira ser o dono de tudo. Não há espaço para isso. Jesus é o dono de tudo. Ele nos quer por inteiro. E aí vem um outro valor. Nós vimos que o tesouro é a salvação, nós vimos o valor do tesouro, e nós temos um outro valor que é o valor da renúncia. Essa parábola também fala de uma renúncia radical que, ao entrar ou ao pertencer ao reino de Deus, ele exige que nós renunciemos a tudo que nós consideramos importante. E aí eu já faço essa pergunta para você. O que você está disposto, ou melhor dizendo, o que você tem que vender na sua vida para que tenha de fato Jesus como dono de toda ela? Qual é aquele ídolozinho do coração que está presente lá? Que para o jovem rico era dinheiro. Mas não é só isso. Pode ser diversas outras coisas presentes na nossa vida. Mas o que no final das contas, de fato, você teria que olhar e dizer, eu vou vender tudo isso daqui. Ou como o apóstolo Paulo diz, eu vou considerar isso aqui tudo como esterco porque eu quero Jesus. Eu encontrei um tesouro que não tem preço a pagar por ele. O valor é inestimável. É mais do que isso. O valor é eterno. Então, como é que eu posso olhar para esse valor da renúncia e dizer o que eu preciso perder para ganhar? Porque é isso que o Evangelho vai dizer também. E como eu também disse no início, a palavra de Deus tem esse paradoxo, né? Os últimos serão os primeiros. Nós vamos perder para ganhar. Né? Porque não está se tratando só daquilo que a gente pode enxergar. Não está se tratando somente desse mundo, mas está se tratando daquilo que ainda pode vir. Então tem o valor da renúncia. A renúncia aqui não é uma perda. E é isso que a gente precisa entender. A renúncia aqui é um ganho. Se o jovem rico tivesse renunciado à sua riqueza, ele teria ganho para a eternidade. E em quarto lugar e por último, que é o valor da salvação. Diz que o homem cheio de alegria vendeu tudo que tinha para comprar um campo. Então ele não vendeu no sentido, puxa, vou ter que me desfazer de tudo. Ele vendeu com alegria porque ele sabia que o que tinha na frente dele a ser conquistado era muito maior do que qualquer coisa que ele poderia ter ou consumir nesse mundo. Então o texto diz que ele foi cheio de alegria para vender e comprar esse campo. Essa alegria reflete a plena satisfação que nós temos na certeza da nossa salvação, ou seja, que nós pertencemos ao reino de Deus. Essa alegria profunda que surge do fato de que fomos feitos co-herdeiros em Cristo. Romanos 8,17 diz assim, se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Efésios vai falar sobre isso, Hebreus também vai falar um pouquinho sobre isso. Nós somos co-herdeiros de Jesus. Vocês têm noção do que significa ser co-herdeiro de Jesus, do pertencer a Jesus, do estar em Jesus? Tem como botar um preço nisso? Olha para a sua vida agora e pensa, se tem alguma coisa que eu ainda preciso
dar, vender para conquistar aquilo que já está conquistado em Cristo. Não tem nada, gente, mais importante do que isso na nossa vida. Não tem nada de valor maior do que isso. Esse é o tesouro que transforma as nossas vidas, que é Cristo. Essas parábolas que a gente tem trabalhado nessa série toda nos trazem à memória que o reino dos céus é incomparável em termos de valor e deve ser recebido com total entrega de tudo na nossa vida e alegria, porque Cristo é o nosso maior tesouro. E eu acredito que o texto fala exatamente sobre isso. Cristo é o tesouro. Uma vez que nós encontramos a Cristo, nada mais deveria ou deve importar ao nosso redor. Nós precisamos confiar plenamente que nada nesse mundo se compara ao valor do reino que já nos foi concedido. Ele já chegou. Ainda não, como eu sempre falo, na sua perfeição. Desculpe, talvez eu corrigisse, ele já chegou na sua perfeição através de Cristo. Nós ainda não vivemos essa perfeição do reino por causa do nosso pecado. Um dia nós viveremos isso plenamente. E aqui eu gostaria de compartilhar algumas perguntas com vocês, que talvez sejam mais provocativas, e vou concluir sem conclusão. Vou concluir com perguntas que você mesmo pode fazer a sua própria conclusão. Primeiro, como você enxerga o valor do reino de Deus? Porque a parábola vai falar de um tesouro e de uma pérola de grande valor. E a questão para nós aqui é, será que nós estamos tratando o reino de Deus como algo de suprema importância e de valor inestimável em nossas vidas? Ou nós estamos mais apegados àquilo que é temporal, àquilo que é a vivência do momento? O homem que encontra o tesouro e o negociante que encontra a pérola vende tudo o que tem. E aí me leva a perguntar também, nós estamos ansiosos por renunciar a qualquer coisa que nos possa impedir de seguir a Jesus plenamente? E a última pergunta, o que nós precisamos vender? Que é a pergunta que eu fiz mais ou menos no meio da mensagem aqui. O que precisamos vender, e aí esse vender está entre aspas aqui, para adquirir o reino de Deus? O que na minha vida me impede de um compromisso mais profundo com o reino de Deus? Que áreas da minha vida eu preciso entregar, abandonar e ser transformado para viver plenamente sobre o senhorio de Jesus? Eu creio que essas perguntas nos convidam a refletir sobre o valor verdadeiro do reino nas nossas vidas e como nós estamos respondendo ao chamado de Jesus. Como nós estamos respondendo ao ser discípulos de Jesus, priorizando aquilo que tem valor eterno. Vamos orar? Senhor, muito obrigado mais uma vez por essa manhã. Obrigado pela tua palavra e o modo como ela nos desafia. E pedimos ao Senhor, assim como o salmista já pediu, que o Senhor sonde o nosso coração. Senhor, entra naqueles quartos escuros, aquelas portas fechadas, e traz isso à tona para nós, Senhor. Seja dono do nosso coração, seja o dono da nossa mente, que os nossos pensamentos estejam em Ti. Que a gente entenda que o Teu reino vem em primeiro lugar. E mais uma vez, Senhor, nós pedimos perdão pela nossa pequena fé, mas também Te pedimos, Senhor, que através do Teu Espírito, o Senhor nos dê mais fé para olhar esse mundo com os olhos do Senhor, com os olhos da eternidade, com a sabedoria que vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Obrigado, gente, mais uma vez. Jay.